Shalom, shalom, boa noite. Um dia muito abençoado, uma noite muito abençoada. E estamos aqui mais uma vez, nossa mesa. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. Boa noite. E toda essa multidão de seguidores. Uma excelente noite, hein? Vocês estão muito bem-vindos. Aqui os seguidores do podcast. Coisa séria, gente séria. Verdade. Mas Quando você sabe uma coisa que está faltando ah, nos nossos seguidores? Que eles se multipliquem. E compartilhem. Não é? Eu acho que se você mandar para uma pessoa cada podcast que você assiste, né, vai fazer muito bem para quem? Para Naira, para o canal, para tudo. Né? Para quem recebe. É. Para quem recebe, né? Principalmente para quem recebe, de né? salvação, principalmente, né? Porque a gente observa que tem muitos canais que enquanto você está assistindo alguma coisa, seja coisa política, guerra, o número é acrescentado assim por segundo. E um assunto tão relevante como o assunto do céu, né? O que a gente está tentando instruir as pessoas, não está avançando como deveria avançar. Não é divulgado. A verdade sempre tem mais dificuldade para ser divulgada. Sempre, né? Sempre. O canal de brincadeira, não estou falando só de meme, não. Eu estava vendo ontem, tem uma série chamada Má Influência. E é interessante essa série. E mostra como que aquelas brincadeiras de criança, né? Como que começou o YouTube a viralizar, foi através daquelas, assim, um grupo de crianças ou um grupo de adolescentes ali, fica todo mundo em casa fazendo desafios, brincadeiras, e isso, assim, 1 milhão, 2 milhões de curtidas em uma coisa só. Por quê? Porque é bobeira agora, coisa séria, é mais difícil. Mas estamos aqui firmes e fortes há 3 anos e vamos continuar, enquanto Deus nos der força, fôlego de vida, estaremos aqui lutando pela verdade, como eu digo, igual Eliseu, né? Enquanto tiver morte na panela, a gente está pondo farinha. Eliseu, ele colocou farinha e as pessoas, era um pouquinho de farinha no meio de tanta morte e fez diferença. De tanto veneno. Então, né? que a gente possa ser como Eliseu, colocar um pouco de farinha no meio de tanta morte e fazer a diferença nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o interessante é que quando Jesus parou com os 70 discípulos para perguntar se eles estavam cansados e Vocês também queriam deixar, né? Se queriam desistir, né? O que eles disseram? A gente está cansado sim, a gente está... Porque a gente fica contigo para lá, para cá, para lá, para cá, né? E tudo que a gente vê é morto ressuscitando, é cego enxergando, é paralítico andando. Então a gente está cansado, né? E Jesus disse, então vocês podem ficar. E aí saiu um para cada lado. E aí Pedro, e você, Pedro? Pedro diz, eu também estava querendo parar, Senhor, mas para onde vou? Para onde iremos, né? Para onde estou indo eu, Senhor, se não for contigo? Para onde? Né? Então, para você que conhece o Senhor, essa semana eu estava vendo o nosso jogador Pedro, mas o Paquetá sendo batizado, né? O Pedro acompanhando o batismo, né? E eu falei, gente, não tem jeito mesmo, né? O evangelho está entrando por tudo quanto é lado, por tudo quanto é... Classes, né? Classe, né? E as pessoas estão se rendendo ao Senhor de uma maneira como nunca antes aconteceu. Para você, então, que já está dentro, não esmoreça, não deixa a tua fé enfraquecer. Você está precisando de uma injeção, está precisando de um ânimo novo? Então se junte a nós, escreva para a gente, diga o que está passando na tua vida, diga se você está enfraquecendo na fé, para a gente poder fazer alguma coisa para te resgatar, para te levantar, te motivar, porque nós não podemos entregar os pontos nesse momento. Está chegando a hora. Reta final, né? Reta final, é isso aí, Pio, fala aí. Reta final. Reta final, falta pouco. Está chegando a hora, e justo agora você vai esmorecer. Chegou a hora de você entrar lá com o teu pastor, com a tua igreja, abraçar a causa, entendeu? Abrace a causa. E tudo aquilo que ele te der para fazer, faça com excelência, faça com força, entendeu? Porque é isso que vai te jogar para cima, tá bom?
Você falou uma coisa muito séria, né? Essa reta final é muita gente cansada, desanimada, mas desistindo, tá né? Tá escrito que seria assim, o amor de muitos esfriando por causa da iniquidade. E eu louvo a Deus por esse canal, a pastora Naira aqui, trazendo as verdades do Evangelho. A Naira foi para Inglaterra? Não, Boston. A Naira voltou de lá com algumas famílias super apaixonadas pelo podcast. Eu confesso para você que isso dá ânimo novo na gente, verdade, né? Até me fugiu. Conheci as famílias, simples, né? Tu lembra o nome dele? Sim, o Robson, a Cláudia. Robson, a Cláudia, né? A casa onde você ficou também. Isso. Manda um abraço para eles, né? Um abraço forte para vocês. Um abraço. Que vocês continuem disseminando, né, esse canal aí para tanta gente. É isso. E então, já que vocês ouviram tudo isso, deixa o like e compartilha, tá bom? Nosso assunto de hoje, judaísmo e cristianismo, você fala, o que isso me interessa? Tudo, tem tudo a ver. É o movimento que está por detrás disso, em separações, tem algo muito profundo a aprendermos. Como que começou? Bom, hoje a gente tem judaísmo e temos o cristianismo, duas coisas totalmente separadas. No entanto, tudo estava muito junto e misturado. Jesus nasceu em Israel, portanto, judeu. Os apóstolos eram judeus. E ali, primeira liderança, conforme as pessoas foram se convertendo, para onde que as pessoas, por exemplo, em Atos capítulo 2, se converteram, eles iam para onde? Para qual igreja? Eles iam para a sinagoga, porque estava todo mundo unido, então havia a sinagoga daqueles que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, eles ficavam no mesmo espaço. Claro que tinha sinagogas que não aceitavam judeus isso, e cristãos e juntos, eram os fariseus que não aceitavam, escribas, saduceus, mas muitos fariseus se converteram. Mas estou falando que tinha os que eram aceitos e os que não eram aceitos. Tudo bem, Cornélio se converteu, ele ia para a sinagoga, uma sinagoga que o aceitasse. Então, assim começou. Paulo não foi aceito de imediato, né, pastor? Porque Paulo já foi um ano depois, né? Paulo já foi depois de Pentecostes, já nasceu a igreja. Já nasceu. Ele não foi aceito pela igreja de imediato. A fama dele, né? Era muito pesada, né? Mas ele não foi aceito de imediato na igreja, mas aí já havia uma igreja, né, a igreja primitiva. Estabelecida, né? Uma igreja primitiva onde aqueles que se convertiam não deixaram de ser judeus. Isso. Eles eram judeus que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitavam, até esses que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador tiveram dificuldade de aceitar o Paulo. Paulo foi um caso à parte, né? Foi necessário muito trabalho para que ele pudesse, todo mundo pudesse acreditar nele, para que Pedro pudesse acreditar nele. Depois acabou que... E talvez a grande questão depois, no futuro de Paulo com a igreja, né? Exatamente por causa das tradições, né? Que o cristianismo estava trazendo toda a tradição do judaísmo, né? Exatamente. Então, a religiosidade engessa, né? Ela não alarga. Por isso que Paulo, ele fala, eu acho que Paulo falou isso, eu sou da época, vamos lá, sou da época, de sapateiro. Claro que ainda existe sapateiro, mas o sapateiro era muito mais comum ter sapateiro. Verdade. E às vezes o sapato apertado, minha mãe levava para o sapateiro. Funileiro porque também, ele né? tinha... A bacia, trocar o fundo da bacia, né? Da panela. Não, minha mãe levava para o sapateiro para... tinha aquele molde de madeira. E aí punha o sapato, que tinha um formato de um pé, e aí esse molde de madeira era um pé de madeira. E aí então você punha o sapato e ele ficava ali amaciando, alargando por alguns dias. E Paulo usou essa expressão, né, de que ele pediu para que Deus pudesse alargar o coração das pessoas da mesma forma que tinha feito com o dele. E quando Paulo fala assim, para mim só vem a imagem do sapato sendo alargado. E por que eu estou falando isso? Que a religiosidade, ela engessa. E o molde é o tamanho do amor de Deus. Verdade. Então, para eu me ajustar bem, eu preciso alargar. Eu não posso ficar restrito ao molde da religião. Eu preciso alargar o meu coração
do tamanho do coração de Deus, quer dizer, difícil, né? Igual o coração de Deus, não, mas pelo menos que fica parecidinho, Esperto, né? Ficar com a cara do papai. Se largar Então, dói, né? Se precisa largar dói, largar, né? precisa Dói, porque largar. vai quebrar muita coisa, né? Precisa largar. Mas então, voltando para o nosso assunto, quando que começou a separação de cristãos e de judeus? Ela começou aí pela rejeição, né? Pela rejeição daqueles que se converteram. Inclusive, quando a gente vai para Cafarnaum, o Eli Bardavi, o nosso amigo, que vocês estão cansados de saber, ele disse que acharam declarações que eram maldições. Era maldição que lia, que o judeu ele lia a respeito desses que se convertiam. Os judeus que se convertiam e aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, eles diziam que eram malditos, que nada ia dar certo, que iam ser perseguidos. Eles eram chamados de minim, uma coisa assim. Eu vou falar errado. Depois eu digo para vocês. Mas eles tinham um nome, eram judeus diferentes dos judeus que não aceitavam Jesus como Senhor. Então a separação começou aí. Então tem judeu que aceita Jesus, judeu que não aceita Jesus. Mas quando que aconteceu assim, ter cristão e judeu, um vai para a sinagoga e o outro vai para a igreja? Quando que isso aconteceu? Começou já no ano 70 depois de Cristo, com a dispersão. Isso. Já começou ali, né? Já não tinha mais sinagoga. E aí, quando voltou, já tinha separação. Então, quer dizer, aqueles que eram rejeitados... Mas 2000 anos depois, quando voltou 2000 anos depois, no exílio, eu nem sei como é que ficaram as igrejas, ou a igreja messiânica, alguma coisa assim, já formou? Não, estava todo mundo no exílio, né? Estava todo mundo no exílio. Agora, então, no ano 300 depois de Cristo, acontece um fato que é Constantino, né? O Constantino, o imperador Constantino, ele, para ser simpático aos cristãos, ele não era cristão, ele disfarçou que ele tinha se convertido, então ele começou a pôr novas regras na igreja que ele dizia que ele estava convertido ao cristianismo. Então ele colocou regras diferentes e ele falou, bom, agora então vai ser o Natal, vai ser em dezembro, porque a princípio todo mundo que se convertia ou que aceitava Jesus como Senhor e Salvador continuava celebrando só 3 festas, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então ali começou já a separação. Agora a gente não vai mais celebrar tabernáculos, a gente não celebra mais Pentecostes. Continua. Não. As 3 festas. Quando que cristão celebra a festa de tabernáculo? Não então, Constantino aboliu. Constantino trocou, focou só no Natal. Ele camuflou tudo, né? Ele camuflou, botou ele fez outros símbolos, né? Um sincretismo com aquilo, com as adorações que ele tinha. Isso. Então, ele fez um sincretismo, tirou a realidade da Páscoa, que a Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, para o cristão, para o judeu, libertação do Egito. Ele trouxe o coelhinho. Em parte, ele trouxe uma paz. Na época de Constantino, houve uma paz para os cristãos também, né? Em relação à perseguição. A perseguição, né? Foi mas o dano que ele causou introduzindo hoje, coisas estranhas. Até hoje, né? A humanidade está aprisionada, né? Exato. Então, houve essa grande separação. Agora, o judeu de hoje... eu sempre, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, como assim? Judeu de hoje, ele olha para o cristão e o que ele vê no cristão? Ele vê a diferença de um cristão para o outro? Não. Isso me chocou, inclusive. Foi chocante para mim quando, estando em Israel, eu fiz essa pergunta e eles disseram que nos viam como um cristão, como todo cristão. Né? Pegou todo mundo e botou num pacote só. E eu falei, mas as diferenças não são tantas, mas são fundamentais, né? A gente não pode confundir e jamais esquecer que Deus está acima de todas as coisas e tudo que for pedido a Ele em nome de Jesus vos será concedido. Passou disso, você já perdeu. Como que você pode comemorar a Páscoa com ovinho de coelho? Entendeu? Como? Qual o sentido disso?
Isso já era para ter caído por terra há muito tempo dentro do isso cristianismo. rouba o conhecimento da verdade. Mas eu quero ir um pouquinho mais para frente. Então, como que o judeu olha para o cristão? Ele olha para o cristão e ele vê cruzadas. Né? Ele vê que, em nome de Cristo, eles foram que Hitler dizimados. Também falava alguma coisa de... O Hitler também com a suástica, que não deixa de ser uma cruz, e ele, antes de matar, ele falava: estou matando aqueles que mataram Jesus. Olha. Então, para o judeu, ele olha para o cristão e ele vê cruzada, ele vê Hitler, então para ele fica difícil. Ele olha para o cristão e ele fala: evangélico, católico, todos são iguais. Ele não vê diferença. Coisa, né? E a gente, quando a gente olha para o judeu? Mesma coisa. A gente acha que todo mundo, que judeu, tudo é igual. Necessariamente não, né? Para gente que conhece um pouco da parte já conhece. Não, estou falando da grande maioria, 99,9%. Porque a gente sabe do judeu religioso como é que é, e sabe muito bem os judeus que não é religioso como que funciona. Não, mas 99,9% judeu é judeu. Aí você fala assim, mas dentro do judaísmo tem diferenças. Ramificações, qual a diferença? né? Várias ramificações. Né? Já desde o tempo de Jesus. Tinha fariseu, tinha o saduceu, tinha os essênios. Eram diferentes. É como eu tenho o evangélico neopentecostal, pentecostal. Tradicional. Tem o catolicismo. Enfim, tem o tradicional. Se olhar para o governo, histórico. Para o governo de Salomão, ele abriu a porta para tudo que você possa imaginar de religiões, né? Aí quem olha para Salomão é povo de Deus, né? Exato. Então houve ali um misticismo assim extremo. Então, assim, só para conhecimento de vocês, às vezes vocês leem a Bíblia e você não vê diferença entre fariseu, escriba e essênio. Resumo em uma palavra para cada um deles, tá? Escriba é aqueles que, por isso que vem a palavra escrever. Eles faziam, como não tinha, né, como chama? Gráfica. Então eles escreviam à mão cópias e mais cópias e mais cópias da Torá, da Bíblia, né? Então a Torá para eles, a Paraxá. Então ali eles tinham cópias e mais cópias, mais cópias. Então o escriba levava isso, tinha que levar muito a sério. Afinal de contas ele tinha 2 canetas, com uma ele escrevia tudo e a outra ele lavava a mão e depois pegava aquela caneta que era usada só para ele escrever quando tinha o nome de Deus. De tamanha seriedade que era a função do escriba. Então escriba era aquele que escrevia a palavra e que era algo muito santo. E porque ele escrevia tanto, ele conhecia muito a palavra. Sim. Então, escriba, um profundo conhecedor da palavra. Fariseu, profundo conhecedor da palavra, porque eles estudavam demais, eram mestres, eles se tornavam mestres, eram os rabinos, vinham dos fariseus, os rabinos. Então, profundo conhecedores e queriam cumprir a lei em cada detalhe. Eu não vou entrar em profundidade, só isso. Essênios, eles levavam a santificação muito a sério, mas eram tremendamente separatistas. Viviam lá no deserto da Judéia, só eles eram santos, também escreviam a palavra, mas eles não se misturavam com ninguém. Eles eram os filhos da luz e o resto eram filhos das trevas. Tá vendo? 3 grupos diferentes. Hoje, quando eu olho para os judeus, eu vejo também grupos diferentes. Você tem o judeu ultra-ortodoxo, que é aquele... lá em Jerusalém, né, tem um bairro que é só do judeu ultra-ortodoxo. O homem não trabalha, em regra geral, ele só estuda, a mulher trabalha. Ele não aceita até um tempo atrás, os filhos deles não iam para o exército. Agora já há um movimento para irem para o exército. Há um grande sofrimento, mas há um movimento. Ele depende do governo, porque recebe ajuda, porque ele tem muito filho, mas ele não aceita o governo. E ele estuda muito a Mishnah, mais do que a Torá. Isso. A Mishnah é o comentário da Torá, é o comentário do comentário do comentário, né? Então esse ultra-ortodoxo, ele tem aquelas roupas pretas, aquele chapéu, usa o cabelo, aquele... Barba comprida.
barba comprida. Isso, as franjas, mas o ortodoxo também usa as franjas. Ele é religioso, mas é um religioso bem radical. É extremo. Então, resumo isso. Um religioso muito radical, ele não fala com mulher, a mulher usa peruca, todas essas coisas, né? Você vai vê-los lá com frequência no Muro das Lamentações, alguns com chapéu pontudo, outros com um chapéu que parece um xaxim. Mas é só porque uns é uma corrente, outra é outra corrente, mas eles são ultra-ortodoxos, estudam yeshivá. E você vai, aonde isso é importante para mim? Vamos chegar lá. Tem o judeu ortodoxo, ele é menos radical, religioso, usa o tzitzi, que é a franja, usa talit, usa tefilim, que é aquela caixinha que põe na cabeça, põe no braço. Também você vai encontrar ele no Muro das Lamentações, nas sinagogas. Mas ele não é tão radical quanto o ultra-ortodoxo. Ele conversa tranquilo com todo mundo, ele conversa com mulher, conversa com homem. Ele é uma pessoa mais aberta, né? Mas ele é religioso. Nenhum dos dois grupos aceita Jesus como Senhor e Salvador. Estão esperando o Messias. E tem um grupo que segue e está ali no ortodoxo. Ele é mais moderno, um ortodoxo moderno, e que ele está bem vinculado à Cabala. E aí, agora, por que a gente está falando tudo isso? Para a gente mostrar riscos que estão entrando no Evangelho. Eu gostaria que o Jonas pudesse falar sobre isso, porque a Cabala, alguns pastores se encantaram com alguns, porque alguns textos e alguns livros são muito interessantes desses rabinos. E aí, só porque é rabino, porque é judeu, você não vê que ali a inspiração é a Cabala. E a Cabala é o misticismo judaico. Sutil, né? É um esoterismo judaico. E tudo que a gente viu até hoje foram líderes evangélicos entrando, né, tentando entrar no conhecimento da Cabala e se perdendo. Né? Por mais que a gente, até alguns deles, a gente já tenha avisado, eles acabaram se perdendo, acabaram esfriando no relacionamento deles com o Senhor. Assim, no meu ponto de vista, cristianismo, judaísmo, ambos servimos ao mesmo Deus, né? Sim. Com a pequena diferença, ou gigantesca diferença, de que Deus já enviou o seu Filho, Deus já enviou o Messias. Nós, que não éramos judeus, né, recebemos o Messias, e eles que eram Messias, aqueles para os quais o Senhor disse, vim para os meus e os meus não me receberam, né? Então, eles não receberam o Senhor por uma questão de confusão, uma questão de falta de fé, ou quem sabe até uma questão de um plano especial de Deus. Eu não posso negar isso, tem essa possibilidade sim, né? Mas o fato deles não receberem o Messias fez deles uma dispersão total pelo mundo por quase 2000 anos, né? Fez deles esse sacrifício horrível do Holocausto, fez deles tantas brigas, tantas lutas contra a existência deles, tantas perseguições, mas hoje eles estão de volta na Terra porque o Senhor os trouxe de volta para que num dado momento, que será na grande tribulação, eles terem o encontro deles com Jesus, com o Messias, que assim, o que a gente entende é que vai haver muito choro, né? Eles vão chorar muito, mas muito por não terem recebido. Né? E eu me lembro quando eu fazia um trabalho, Naira, assim, no final do meu deserto, né, quando eu voltei aos 43 anos, eu comecei a fazer um trabalho com uma pessoa que era judia, que era Giselda, né, Giselda Urman, e ela disse, você quer fazer um trabalho com judeus? Eu sei da minha casa, né? E eu falei, eu quero, pô, eu amo judeu de todo o meu coração. Não, assim, naquela ocasião eu ainda não entendia que eu não tinha que tentar evangelizar judeu, né? Que isso é uma coisa entre eles e Deus que vai ser resolvida. Mas a Giselda tinha o seu pai ainda aqui na terra, entre nós, senhor Pedro Urman. E o seu Pedro, muito judeuzão, e acabei de pregar e ele se converteu numa noite, e a conversão dele
foi algo mais lindo desse mundo. Ele chorava como uma criança e ele dizia: Deus, Deus, porque só agora o Senhor me abriu o entendimento, porque só agora o Senhor me deixou conhecer Jesus, né? E chorava, mas chorava, parecia uma criança. O encontro dele com Jesus foi muito lindo. Mas isso é uma coisa, né? Não é comum acontecer, né? Porque o judeu precisa de algo muito especial para ter o encontro dele com Cristo. A começar, um sentimento de arrependimento profundo, né, dentro deles por terem rejeitado o Messias deles tão prometido. Mas quer falar? Mas porque isso pode trazer alguns baseado nisso, foi usado esse seu argumento para trazer muito antissemitismo. E, na verdade, o que aconteceu com os judeus é o que o Senhor falou. Ele despertou, vai estar despertando os ciúmes nos judeus através daquilo que está fazendo com a gente, mas Deus ama cristãos, Deus ama judeus, e no final é o que a gente vai ver o que vai acontecer com os dois grupos de remanescentes. O que eu quero trazer hoje olha aqui, eu coloquei aqui para você, como que os judeus veem o cristianismo. Como é que ele vê? Porque a gente vê o judeu de uma forma, alguns veem com uma forma de preconceito, mas ele também vê um povo que rompeu com a Torá, a visão dele. É um povo que rompeu com a Torá, é um povo que é traidor como Paulo, em alguns casos, que Paulo é um traidor por ser judeu, e que é um povo que criou uma nova trindade, porque que isso para eles é impensável, é o Deus único. E é um povo que idolatra, porque como ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele idolatra Jesus e idolatra Maria. Ele sabe que Jesus então ele põe na mesma categoria. Mas ele tem Jesus como um profeta. Então, aí a nossa adoração ao Deus, que é o Senhor Jesus, é visto como idolatria. Deu para entender a cabeça? Idolatra Maria, o catolicismo idolatra... E os evangélicos, para eles, que eles não veem como essa diferença, o povo cristão idolatra dois ídolos, que é Maria e que é Jesus. É por aí que ele vê. Então, a gente tem que entender para saber o que Deus vai fazer de forma radical. Hoje já tem muitos judeus que têm sonho, visão, se convertem. A gente conhece o Davi, a gente conhece o Eli Bar Davi, a gente conhece inúmeros deles que tiveram, não foi ninguém evangelizando, foi uma experiência de sonho, de visão e de coisas sobrenaturais que aconteceram com eles. Mas o que eu queria trazer neste momento, alerta, por que a gente está aqui? Por que a gente chegou até aqui? Alerta do que está acontecendo na igreja. E que então, tem muita pregação, eu ouço, eu sei qual é a origem. Tem muita pregação e o pastor, para se validar, ele fala, porque como está escrito, porque um rabino, segundo estudos de um rabino, e ele vem e leva isso para a pregação dele. E eu sou apaixonada, nós aqui, todos nós somos apaixonados por Israel. Eu sou apaixonada pela cultura judaica, muito, profunda, estudiosa da cultura judaica. No entanto, eu sei distinguir. Eu já estudei com um rabino 3 anos, mas eu sabia onde ele estava na Bíblia, eu guardava no meu coração. Onde ele ia para Mishiná ou para Cabala, eu jogava fora. Aonde ele me levava mais profundo na Bíblia, eu ouvia. E eu fiquei 3 anos e Deus falou: não retenha tudo, joga fora o que não tiver na Bíblia. E eu joguei. Então, da proporção do que ele me ensinou, eu tive que jogar 70% fora. E assim, por isso que eu conheço e eu falo para os pastores: cuidado, isso é cabala, cuidado, isso não é Deus, isso não é Bíblia. E eles se encantam com isso tudo, é legal. Mas é o que um rabino falou para outro rabino, que Bíblia, ensinou para outro. Não. Então, o que está acontecendo com a igreja? Esse é o primeiro risco, a infiltração da cabala. Segundo risco, judaização. O que eu mais vejo, principalmente em memes... Na igreja evangélica hoje. Essa infiltração hoje é notória. Exato. Aí eu vejo igrejas onde tem
o pastor está usando talit, usando quipá, usando vestes judaicas, e se você perguntar por quê? E o que isso está fazendo diferença na sua vida? Ele não sabe por que ele está usando. Não, porque é bênção. É bênção como? Né? Deus, quando você lê Atos 15, o cristão, ele falou, ficou claro ali, na igreja primitiva, você não precisa passar pela circuncisão. Isso algo entre Deus e os judeus. Você não precisa passar pela circuncisão, é só do coração. Aí por que a igreja está judaizando, né? Está trazendo elementos judaicos e que, se você perguntar, não sabe por que está usando. Não sabe por que está no meio de um culto. Aí eu vejo a cor de Israel. Tudo bem, você ama Israel? Ok. Mas eu estou falando de pessoas que não sabem, inclusive lá no Crente Aranha, né? Principalmente os que são bem descontrolados estão usando. E esse movimento foi há 20 anos atrás, quando começou um movimento apostólico e todo mundo começou a usar sem saber por quê e sem sabedoria nenhuma. Falta de conhecimento, né? De entendimento, né? Completo. Total. E aí quem faz com consciência... O que a gente faz com consciência? Celebrar as três festas, mas exaltando Jesus o tempo todo. Apontando, Páscoa, né? Jesus libertou, Pentecostes ele deu de presente para a gente o Espírito Santo, e Tabernáculo é quando Jesus nasceu. Pronto, acabou. Mas a gente também celebra o Natal, porque tudo bem, reforça o nascimento de Jesus que foi na festa do Tabernáculo. Eu também celebro com a minha família a festa do Natal. Mas é só isso que a gente faz. Aproveita o momento para falar desse verdadeiro nascimento, né? Exato, fala 2 vezes. 2 vezes. Fala na festa do Tabernáculo, fala no Natal. Quanto mais a gente reforçar, melhor, né? E agora tem um movimento pior ainda. Esse é pior e a gente já viu. Vai ficar pior, né? Não, já está pior. Vai ficar pior. Alguns cristãos que se apaixonam, porque é apaixonante quando você estuda a cultura judaica. Verdade. Você vai para Israel, é difícil. Você tem uma sensação, quer ver? Não sei se vocês concordam, que só falta Aquino, que todo mundo já foi para Israel. É um sentimento de pertencimento quando você vai para lá. Verdade. Parece que você sempre esteve lá. É, verdade. E a gente sente saudade, não é verdade? Verdade. Quando a gente chega, a gente sente saudade. Então, isso é incrível. É claro que quando você vai para Israel, você volta apaixonado. Você entende mais a Bíblia, você enxerga uma Bíblia viva. Mas acontece que algumas pessoas que se apaixonaram ou entenderam a importância de Israel estão negando Jesus. E judaizando de verdade. Fazendo o caminho inverso. Se tornando, aquele que era cristão, se tornando judeu. E para se tornar judeu, ele diz que Jesus não é mais, não é Deus, não é Senhor. E aí, o que a gente faz com isso? Esse é o grande engano dessa geração. Eu não sei nem o que te responder, sabia? É tão absurdo o negócio, é tão absurdo, mas tão absurdo, porque o judeu está no caminho para conhecer Jesus. Você conhece Jesus, está no caminho para desconhecer a Jesus, para ignorá-lo. É um absurdo. Negar, né? Hã? Negar. Pior. Ignorar. É negar. Negação. Você está negando a Cristo. Deus, né? E eu não sei, sinceramente, assim, até um alerta para quem está dentro dessa questão aí. Eu não sei como é que fica o teu relacionamento futuro com o Senhor. Porque você o conheceu, né? Você conviveu com ele. Como negar o Ele filho, te salvou, né? foi ele que te salvou. Ele falou, se você me negar, né, você também não vai ser negado diante do Pai. Então, como é que fica isso? Absurdo. Isso é um... E Paulo, em Romanos 11, o que ele falou? Estava acontecendo a mesma coisa no tempo de Paulo. Ele disse, vem cá, como é que vocês podem negar? E Paulo que era rejeitado, hein? Ele lutou. Ele falou assim, como é que vocês podem negar a raiz? Né? Se você é o ramo, nós somos ramo enxertado. É a misericórdia da misericórdia. Oliveira brava, enxertada na oliveira real. Né? Na oliveira real. Como é que você pode negar onde tudo começou? Como é que você pode rejeitar? Então, existe uma rejeição mútua. Não sei se vocês repararam, a gente chegou agora
aonde eu estou falando. Quem que provoca a divisão? É o diabo. Então, quem que está aplaudindo essa divisão e essa separação? É o diabo. Tudo bem que tudo está na soberania de Deus, porque ele disse que ele permitiria que isso acontecesse. Nada acontece sem a permissão dele. Que ele permitiria que isso acontecesse, porque era uma estratégia divina de despertar o ciúme nos judeus. Mas qual é o movimento? A gente chega agora no podcast, qual é o movimento dos últimos dias? O que é que vai acontecer nos últimos dias? Uma unidade. E essa unidade é entre o remanescente cristão, que tem equilíbrio para continuar sendo cristão, abraçando o judeu, e o judeu tendo uma revelação de que ele vai continuar judeu, mas é um judeu messiânico, um judeu que aceita Jesus. E esse povo é aquilo que o Senhor falou para o profeta, pega 2 varas. E aí há um momento que essas 2 varas são separadas, mas há um outro momento que ele fala, agora essas 2 varas segura na mesma mão, porque vai acontecer a unidade. Então, a gente tem falado tantos sinais proféticos e nunca fala dessa unidade que é um sinal profético. Nós recebemos eu vejo essa unidade como sinal profético até na hora do perigo. Quando aconteceu a invasão de Israel ao Irã, para mim foi emocionante nós recebermos de madrugada telefonema dos nossos amigos judeus israelenses. Porque não basta ser judeu, ainda israelense, telefonando para a gente e pedindo para a gente orar, porque o país estava em alerta máximo. Eu falei, Deus, isso é um presente, já é os últimos dias. Eu fiquei tão impactada com o telefonema, quando eu te falei, eu nem te expressei o porquê que eu fiquei tão impactada. Eu acho que eu falei umas 10 vezes. Ele ligou para a gente. Aí depois, outro dia à noite eu falei isso. Depois eu falei de novo. Aí depois eu falei de novo. Ele ligou pra gente, mas eu não estava expressando para o Jonas o porquê. Né? Não, eu não estava expressando para ele o que estava no meu coração. Era uma explosão de alegria. Por acaso, essa pessoa, ele é convertido, né? O Eli. Mas é judeu israelense. É um grande judeu raiz mesmo, né? E convertido, apaixonado por Jesus. E ele tem em nós, assim, irmãos, né, que estão um pouco à frente dele pelo fato de, como gentio, a gente teve um encontro com Cristo, né, primeiro. Mas ele, assim, tem um respeito muito grande pela nossa vida espiritual e pela nossa comunhão com o Senhor, com os céus, com Deus Pai. É muito bonito, é bonito demais. E esse gesto deles nessa madrugada foi muito bom. É verdade. Foi muito bom. Porque isso faz parte da unidade. Lê Romanos 11, quando ele fala sobre nós sermos um. Está no final de Romanos 11. Não. Porque Romanos 11 você tem que ler inteiro, né? Tem versículo 25, todos será salvo, todo Israel será salvo, e tem o hino de louvor a Deus. Não, quando ele está falando do enxerto. Enxerto, para cá então. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Tudo que a gente estava falando. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Exato. Então, eu coloquei aqui como item, quando eu falei de igreja judaizante, eu coloquei, estão redescobrindo ou distorcendo? Essa é uma pergunta e tanto. Está redescobrindo. Verdade. O que é redescobrir? Vamos lá. Redescobrir para mim é quando, por exemplo, eu entendo que Jesus falou para um público que era judeu e que algumas coisas para eles ficaram bem claras porque faz parte da cultura deles. Então, quando ele falou da noiva
E quando ele fala na última ceia, toda aquela linguagem é para quem conhece, em alguns podcasts eu já falei sobre o casamento judaico. Então isso te ajuda quando você conhece qual é o processo para o casamento judaico. Agora estou entendendo o que Jesus quis dizer para a noiva de Cristo. Esse tipo de coisa é redescobrir. Aí sim, quando você lê parábolas, e eu tenho curso de parábolas na área de membros, algumas coisinhas, por exemplo, quando a mulher perde a dracma, ali eu ensino como que, se você conhece a cultura judaica, você vai entender. Se você não conhece, você vai entender a mensagem. Mas se você conhece, você vai entender mais ainda, que ela perdeu uma dracma que fazia parte do dote dela. Então, é uma perda e tanto. Então, quer dizer, aí você vai entender um pouquinho mais profundo. Isso é redescobrir. Agora, você só usar um talite, e aí uma pessoa que não entende nada vai na tua igreja e fala, por que está todo mundo usando talite aqui? Não sei, é porque é Israel, porque é judeu. E você não explica, a pessoa fica confusa. Um misto, e ela fala, isso aqui está meio estranho, e aí não... Ao invés da pessoa se aproximar de Deus, ela até se afasta. Isso aqui tudo é muito doido, não estou entendendo nada, né? Se eu quisesse, eu ia para uma sinagoga. Se eu quisesse ver talite e kippá, eu iria para uma sinagoga. Então, cuidado. O equilíbrio é tudo. Você não pode negar que é importante você redescobrir, estudar. Agora, você precisa filtrar. Nós precisamos filtrar. E nós estamos muito perto do engano. Você vê que tem engano de um lado e tem engano do outro lado. Por quê? A atmosfera do engano está predominando. Aí agora é o anticristo, né? Agora é o prato cheio do anticristo. A mentira, o engano, é o prato cheio. É muito forte isso. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Por quê? Porque eu chamo de forte. Porque... quando o verdadeiro Messias veio, foi rejeitado. O falso vai vir e eles vão receber. Sim. E essa é uma pancada, né? Porque e aí, poderia pelo menos rejeitar também, né? Mas o que você me diz do cristão que nem está esperando? Tem engano dos dois lados. Tem engano dos dois lados. Vai estar dormindo. Então... vai estar dormindo e vai ficar. Então, por isso, né? As 10 virgens, as 10 dormiram. Então eu digo que quanto mais próximo da vinda de Jesus, maior está sendo o engano, porque isso Jesus avisou em Mateus capítulo 24. Ele disse, o engano, cuidado, porque ele vai enganar, se possível for, quem? Os eleitos. Pronto. Então chegamos onde eu queria. Tanto judeus quanto cristãos, a força-tarefa do inferno, ele sabe que você ama Deus, mas então ele quer te encobrir a verdade. Então a força-tarefa do inferno está mobilizada para trazer engano, distração, cegueira e surdez no meio de... a verdade é que o Satanás, o diabo tem... O diabo tem muito ódio, né, no coração. Parece que o coração dele é formado por ódio, né? Ele acredita o que muitos não acreditam, que em breve Jesus voltará. Não, ele acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Ele acredita, e enquanto a gente fica lutando aqui para ter fé, né, acrescentar fé todo dia, né? Mas, assim, esse final de tempo, ele é muito interessante. O cristianismo está assumindo um papel que é preocupante, né? Eu acho que era melhor quando era minoria, né? Ele hoje cresceu, está crescendo muito, muitas conversões. A gente fica feliz quando vê uma pessoa que se destaca na vida se convertendo, a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente já fica preocupado se ela vai ser bem monitorada, bem orientada, bem ensinada, né? A gente, assim, o que eu vou falar é muito forte, né? E parece que a gente está vivendo um tempo que os mestres estão desaparecendo, né? Sim. Eles estão se... Mas isso está só repetindo, os verdadeiros mestres, né? Sim, porque existe hoje muitos mestres falsos mestres. De engano mesmo. Mas está escrito, né? Está escrito que era um tempo de falsos mestres. E teve um momento em que Israel, no tempo de Saul e de Jonatas, está escrito que ali o exército não tinha armas e as armas estavam embotadas.
porque o ferro naquela época e aonde se afiava as armas que precisavam ser afiadas, o domínio da profissão era assim, quem tinha o domínio do ferro eram os filisteus. E o que os filisteus fizeram? Ao invés de ficar fazendo tanta guerra contra Israel, eles foram espertos. Eles prenderam os ferreiros. Então, ninguém está escrito ali que só Jonatas e Davi que tinham armas. O resto de Israel tinha arma, mas estava tudo sem afiar. Então, é a mesma coisa que não ter arma. Adianta eu ter uma faca que não corta? Adianta eu ter uma espada que não produz nada? Então, está escrito ali, todo o exército não tinha armas, só Jonatas e Davi. E os ferreiros estavam presos. Hoje é a mesma coisa. O ferreiro é o mestre. Porque o mestre, quando ele ensina a palavra, ele afia a arma. Sim, você vai ter uma oração afiada, você vai ter uma vida, você vai ter um olhar afiado para a palavra de Deus. Então você vai ter várias armas para você. Né? Um contra-ataque afiado. Exato. Né? Jesus no deserto, né? Depois do batismo, né? Está então, ao invés de fazer né? tanta guerra contra a igreja, é só fazer com que o povo não queira ouvir o ensino. Verdade. Pronto. Exatamente. Eu prendi. Eu não preciso calar prender. Os mestres. Calar os mestres. Como é que cala? Ninguém quer ouvir. Pronto, calou. Ninguém quer ouvir, você se fere muito facilmente, né? Muita seta inflamada, roubando o teu coração, ingratidão, tudo isso rouba o mestre. Né? Eu vejo por mim, eu fiquei um tempo, sem eu perceber, eu fiquei de mal. Foi. E eu dava assim, workshop. Eu estou falando termos antigos, porque é o tempo que eu usava. Eu dava seminários o dia inteiro sobre assuntos os mais... Como se fosse esse podcast o dia todo. Apocalipse, né? Apocalipse, Daniel, todos os assuntos possíveis e imagináveis. Então eu dava workshop, seminário, mas era com uma frequência, não era, professor Osano? Sempre, assim, muito. Aí eu fui diminuindo. Por quê? Porque eu vi que as pessoas não estavam mais interessadas em ouvir. Aí eu fui diminuindo e o Jonas perguntou, você não vai fazer? Não, tem muita coisa para fazer, não sei o quê. Não vai fazer. Na verdade, sem eu perceber, eu estava magoada. Então, eu parei. Só que, quando Deus me chamou à realidade do que eu estava fazendo, falei, então eu vou usar agora a arma, já que eu fiquei paralisada, vou usar a arma. E a arma são as redes sociais. Eu ensino de uma forma muito mais eficaz aqui. O alcance é muito maior. E eu falei, não vou me calar. Né? Ele tentou me calar roubando meu perfil no Instagram, mas eu falei, não vou desistir. Então, querida, é isso. Você precisa saber que essa separação tem dias contados, porque, como está escrito em Romanos 11, era só para despertar. E sabe quando acaba essa separação? É agora, no finalzinho do tempo. Ler, porque fala isso aqui. O tempo da graça. O versículo 25 do capítulo 11 diz assim, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Qual é a plenitude dos gentios? É o tempo da graça. O tempo da graça, nós estamos vivendo a prorrogação do tempo da graça. Está no fechamento. Por isso que a gente está vendo tanto judeu se convertendo, porque é o fechamento do tempo da graça. Então, nesse fechamento do tempo da graça, um sinal... Aí você vai, por que esse podcast? Porque tudo isso é um sinal profético. Essa união, eu acabei de dar um exemplo, essa união entre os nossos amigos de Israel e nós, essa credibilidade, eles acreditam, eles confiam, eles pedem oração. Isso faz parte dos últimos dias. É uma união entre cristãos e judeus que têm em comum, novamente, o mesmo que no início, antes da separação. Jesus como seu Senhor e Salvador. Um povo agora que aumentou, não é mais só judeus e gentios, é a graça, pura graça de Deus, e hoje unidos. Então, sinal profético da vinda de Jesus é esse movimento de unidade
entre Amém. cristãos e judeus. Que você faça parte disso. Amém. Amém. E foge do engano, né, da última hora, né? E vamos amar Israel e orar por Israel como a palavra nos ensina, Sim. né? Muito Sim. importante, porque você tem o Rei dos Reis, né? Você tem o Messias, eles ainda estão para receber o Messias, então é muito importante que você esteja colocando em suas orações que Deus esteja protegendo Israel, tá E bom? na área de membros tem um curso que fala sobre esses, justamente o que te ajuda da cultura judaica, te ajuda para abrir os olhos de uma forma mais profunda para a palavra. Deixe o seu like, compartilhe com muitos e até a nossa próxima. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Deus te abençoe, querido.